Olá, bem-vindos ao curso A História da Homossexualidade. Eu sou o professor Ricardo Salstrager e essa é a nossa quinta e última aula intitulada O Homossexual Disciplinado. E a proposta da aula de hoje vai ser justamente a de lançar questionamentos, a meu ver, extremamente libertadores a respeito das mais variadas concepções, das mais variadas afirmações que a psiquiatria, que o discurso da ciência de fins do século XIX fez a respeito de nós, homossexuais. Na nossa última aula, na aula do Freud, a gente já começou a esboçar, a lançar alguns desses questionamentos. E toda essa discussão vai ser complementada na aula de hoje pelo viés desse personagem que nasce em fins do século XIX, o homossexual disciplinado. Vamos lá. Bom, vamos lá. Quem é esse homossexual disciplinado? Quem é esse personagem que surge a partir de fins do século XIX e que não morreu até hoje? A gente pode dizer, em linhas gerais, que o homossexual disciplinado é esse homossexual que se torna dócil a tudo que a psiquiatria afirmou sobre ele. Dócil a tudo o que o discurso da ciência afirmou sobre ele. Ele é aquele homem que gosta de um outro homem, ela é aquela mulher que gosta de uma outra mulher e que toma para si e que incorpora para si, como se fossem verdades, todas essas afirmações que a ciência fez sobre eles ao longo dessas últimas décadas, ao longo desses últimos séculos. A gente pode dizer, a partir das aulas que a gente teve, que o homossexual disciplinado é aquele homossexual que se considera um desviante. Aquele homossexual que toma como verdade a afirmação da psiquiatria, a afirmação do discurso da ciência de que ele é um desviante, de que ele é um anormal, de que ele é um perverso. E ele assim o faz. Ele assim toma como verdade essa afirmação, porque, afinal de contas, foi um cientista que falou. E na nossa sociedade, cientistas são aqueles que dizem as verdades, aqueles cientistas que descobrem as verdades. Então o homossexual disciplinado ele passa a se achar um desviante, um anormal, um perverso, justamente porque assim o dizem os cientistas. Ele é aquele homossexual que se considera um anormal, que se considera sempre em déficit com o resto da família heterossexual, com o resto do trabalho heterossexual, com o resto da universidade que ele estuda heterossexual, enfim, com o resto da sociedade inteira heterossexual. Foi um ato falho. O homossexual disciplinado é aquele que se considera um desvio, um anormal. E ainda que ele não se considere um anormal, um desviante e um perverso, ele ainda assim é disciplinado. Porque se ele faz tanta questão de dizer que ele não é desviante, que ele não é anormal e que ele não é perverso, ele assim o faz porque ele em algum lugar parte do pressuposto de que a verdade dele é ser anormal, desviante e perverso. Mas ele, no caso,
é um desvio de um desvio. Portanto, primeira característica do homossexual disciplinado. O homossexual disciplinado é aquele que se considera um desviante. Segunda característica do homossexual disciplinado. O homossexual disciplinado é aquele que, nos termos do Foucault, considera que possui uma anatomia e uma fisiologia misteriosas. Ele é aquele que se disciplina ao discurso da ciência, aquele que se disciplina ao discurso da psiquiatria e passa a achar que algo no organismo dele, algo na anatomia dele, algo na fisiologia dele é diferente e que assim faz com que ele se torne um homossexual. O homossexual disciplinado é aquele que acha que tem um funcionamento cerebral diferente e que por isso ele é homossexual. O homossexual disciplinado é aquele que acha que alguma coisa aconteceu quando ele era um óvulo, um embrião, uma mórula, e que assim fez com que ele se tornasse homossexual. O homossexual é aquele que está atento. O homossexual disciplinado é aquele que está atento às mais variadas elaborações da ciência, aos mais variados progressos da ciência, que volta e meia afirma ter encontrado a causa da homossexualidade. O homossexual disciplinado, ele não sabe que a ciência afirmou que ele possui uma anatomia e uma fisiologia misteriosas por uma simples questão de vício científico. Mas já que foi a ciência que assim afirmou, ele assim se disciplina. Porque, afinal de contas, se é a ciência que está afirmando, é uma verdade. Ponto 2. O homossexual disciplinado é aquele que possui uma anatomia e uma fisiologia misteriosas. Um funcionamento corporal, um funcionamento orgânico misterioso. 3. O homossexual disciplinado é aquele que possui uma ascendência anormal. O homossexual disciplinado é aquele que fica preocupado se ele tem uma tia-avó homossexual, se ele tem um primo-avô ninfomaníaco, se ele tem o bisavô de um primo que teve lá problemas sexuais e que assim transmitiu esse problema sexual por via genética. Ele tem uma ascendência problemática, ele tem uma árvore genealógica questionável. Por quê? Porque assim a psiquiatria o disse. A gente viu ao longo das aulas. Homossexuais são aqueles que possuem ascendentes com problemas nervosos, com problemas sexuais. O homossexual disciplinado é aquele que fica se perguntando o tempo todo o que há de errado com a família dele. O que o pai dele fez de errado para ele se tornar homossexual? O que a mãe dele fez de errado para ele se tornar homossexual? O que a configuração familiar dele fez de errado para que ele se tornasse um homossexual? Por quê? Porque a ciência diz que assim deve ser. O homossexual disciplinado é 3. Aquele que possui uma ascendência problemática. 4. O homossexual é aquele que possui uma história de vida igualmente problemática.
O homossexual disciplinado é aquele que acha que determinada vivência da infância, que determinada experiência do colégio, que determinado sentimento que ele teve, ocasionou a homossexualidade dele, ocasionou, fez surgir, fez advir o gosto dele em direção aos seus semelhantes. Seja alguma experiência no colégio, seja alguma brincadeirinha com os primos, seja alguma brincadeirinha com os irmãos, seja até mesmo uma violência sofrida durante a infância. O homossexual disciplinado é aquele que acha que tem uma história problemática, uma história de vida problemática que fez com que ele se tornasse homossexual. O homossexual disciplinado é aquele que lota consultórios de psiquiatras, de neurólogos, de psicanalistas, de psicólogos, tentando descobrir o que aconteceu de errado no desenvolvimento social, cognitivo e afetivo dele, para que ele se tornasse um homossexual. E por que ele faz isso? Porque a ciência, dentre outras coisas, também diz isso. A gente viu ao longo das aulas. O homossexual é aquele que possui uma história de vida e um desenvolvimento questionável. Mais uma. O homossexual disciplinado é aquele que acredita que possui um certo hermafroditismo da alma. Ele é aquele homossexual que conjuga, ele é aquele sujeito que conjuga determinados caracteres masculinos e femininos. É aquele homem que possui características femininas, é aquelas mulheres que possuem características masculinas e que acham que isso só acontece porque eles efetivamente são homossexuais. E por quê? Porque a psiquiatria, porque o discurso da ciência assim o disse. A gente viu também ao longo das aulas. O homossexual é aquele que inverte determinadas características femininas com masculinas. É aquele homem que possui uma alma feminina, aquela mulher que possui uma alma masculina e mais. Se você é um homossexual masculino completamente masculino, se você é uma homossexual feminina completamente feminina, e gosta de se afirmar masculino e gosta de se afirmar feminino, você ainda assim é disciplinado. E por quê? Porque se você faz tanta questão de, no caso de ser homem, se demonstrar como homem, e no caso de ser mulher, se demonstrar como mulher, você faz tanta questão de se demonstrar dessa forma, porque você parte do pressuposto de que assim não deveria ser-lo, de que você deveria ser mais feminino do que você é, ou que você deveria ser mais masculino do que você é. E por fim, e talvez para mim, a principal característica do homossexual disciplinado. O homossexual disciplinado é aquele que em algum nível se acha culpado pelo seu gosto sexual, se acha culpado pelo seu desejo, se acha culpado por ter se sentido ou por se sentir atraído por alguém do mesmo sexo biológico que o seu. O homossexual disciplinado é aquele que se culpa por ser homossexual. O homossexual disciplinado é aquele que fica o tempo inteiro tentando justificar a sua homossexualidade. O homossexual disciplinado é aquele que procura tratamento por ser homossexual e para se livrar disso. O homossexual disciplinado é aquele que um dia já esperou que a própria ciência inventasse a cura para isso que ele considera um mal.
O homossexual disciplinado é aquele que é tomado por culpa, movido por essa culpa, por ser homossexual. Culpa que atrapalha os relacionamentos dele na família. Culpa que atrapalha os relacionamentos dele na escola. Culpa que atrapalha os relacionamentos dele nas universidades. Culpa que atrapalha o relacionamento deles no trabalho. Culpa que atrapalha o relacionamento deles na sociedade de um modo geral. Culpados simplesmente por gostarem de alguém do mesmo sexo biológico que o seu. Esse é o homossexual disciplinado. Essa é pelo menos a primeira descrição do homossexual disciplinado que a gente vai ter na aula de hoje. Aquele que acredita piamente, aquele que se torna dócil a tudo que a ciência falou a respeito dele. E a todos os modos que a ciência disse como ele deve se comportar. Dócil, sem oferecer muita resistência. Disciplinado. E a gente pode até mesmo dizer que em algum nível todos os homossexuais são disciplinados, porque todos os homossexuais em algum nível se identificam com, no mínimo, muitas dessas características que a gente está esmiuçando aqui, que a gente está descrevendo assim, que a gente está descrevendo aqui. O próprio conceito de homossexualidade é disciplinador. Porque o próprio conceito de homossexualidade é construído com base em afirmações do saber científico tidas pela sociedade como verdadeiras e, inclusive, pelos próprios homossexuais. É isso que a gente está tentando questionar. É isso que a gente está tentando problematizar. Por que se disciplinar? E para responder a essa pergunta, por que se disciplinar? Por que se disciplinar tanto? É necessário que a gente analise o modo como esse personagem surgiu. A maneira como o discurso científico construiu a homossexualidade e fez homens que gostavam de outros homens e mulheres que gostavam de outras mulheres se disciplinarem a isso que eles afirmavam. E para a gente fazer essa análise, a gente vai partir de duas afirmações cruciais da psiquiatria de fins do século XIX. Primeira afirmação. Existe uma verdade a respeito da sexualidade. Segunda afirmação. A sexualidade corresponde à verdade do sujeito. 1. Existe uma verdade sobre a sexualidade. 2. A sexualidade corresponde à verdade do sujeito. A verdade do sujeito é sexual. A gente vai ver as consequências dessas duas afirmações para o campo, para o domínio da homossexualidade. Vamos lá. Bom, vamos lá. A base para a discussão vai ser, mais uma vez, a História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, do Foucault. Tá? É nesse livro que a gente encontra esmiuçada a análise dessas duas afirmações cruciais. Primeira afirmação. Há uma verdade sobre a sexualidade.
existe uma verdade sobre a sexualidade. Segunda afirmação, a sexualidade corresponde à própria verdade do sujeito. Em primeiro lugar, o que é que quer dizer essa afirmação de que existe uma verdade sobre a sexualidade? Segundo a ótica Foucaultiana, isso quer dizer que desde sempre os mais variados cientistas se debruçaram sobre os seus objetos de estudos, tentando encontrar a verdade deles. Então, por isso, nada mais óbvio que a partir do momento em que, em fins do século XIX, os mais variados cientistas se debruçaram sobre a questão da sexualidade, sobre o nosso desejo sexual, eles assim o fizeram procurando a todo custo encontrar, buscar a verdade do nosso desejo sexual. E qual a consequência disso? Até então, o nosso desejo sexual era aquilo que nos dava prazer. Até então, o nosso desejo sexual era aquilo que nos conduzia ao gozo. Até então, o nosso desejo sexual era aquilo que, em virtude de determinados preceitos moralizatórios, nos fazia sentir culpado. Agora, o nosso desejo sexual também passa a ser objeto de verdade. O nosso desejo sexual é, a partir de fins do século XIX, 1. Aquilo que nos dá prazer. 2. Aquilo que nos conduz ao gozo. 3. Aquilo que nos faz sentir relativamente culpados. E 4. Aquilo que possui uma verdade. E nós, sujeitos disciplinados como somos ao discurso da ciência, a gente passa a acreditar que há uma verdade do nosso desejo sexual. E é isso que justifica a nossa postura de sempre nos dirigirmos aos mais variados cientistas na tentativa de encontrar essa resposta. É isso que justifica a postura de 1 trilhão de cientistas que vão para as grandes mídias para dizer a verdade da nossa sexualidade. A sexualidade feminina, por exemplo, deixou de ser aquilo que conduzia as mulheres ao prazer, as mulheres ao gozo, e que faziam com que elas se sentissem relativamente culpadas. Agora também passa a existir uma verdade sobre a sexualidade feminina. A sexualidade de um fetichista, por exemplo, o desejo sexual de um fetichista deixa de ser apenas aquilo que lhe dá prazer, que lhe conduz ao gozo, que lhe faz sentir culpado, e passa a ser objeto de uma verdade. Passa a haver uma verdade do desejo fetichista. E o mesmo ocorreu com os homossexuais. O desejo homossexual, o desejo por alguém do mesmo sexo biológico, deixa de ser simplesmente alguma coisa que dá prazer aos homens que gostam de homens e às mulheres que gostam de mulheres, que conduz eles ao gozo, que faz eles se sentirem relativamente culpados. E passa a se incluir na dinâmica do discurso verdadeiro. Homossexuais disciplinados passam a querer encontrar uma verdade sobre o seu desejo sexual. Para muito além de ter prazer, para muito além de ter gozo, para muito além de se sentir pecador e culpado,
O desejo homossexual é agora objeto de uma verdade, e homossexuais disciplinados passam a querer a todo custo encontrar a verdade dos seus desejos. E como descobrir essa verdade? Como chegar a essa verdade? Através dessa pergunta, através dessa questão, a gente vai conseguir analisar a segunda afirmação dos psiquiatras em jogo aqui nessa aula, a afirmação de que a sexualidade corresponde à própria verdade do sujeito e, no caso que nos interessa, a afirmação de que o desejo homossexual corresponde à própria verdade dos sujeitos homossexuais, certo? Bom, como descobrir essa verdade a respeito da sexualidade? Fazendo o que se faz quando se quer descobrir algo e não se tem a mínima pista. Ou seja, fazendo os mais variados questionários, as mais variadas investigações, os mais variados inquéritos, os mais amplos possíveis, os mais gerais possíveis, partindo da menor pista, do menor indício que seja, para se chegar aonde se deseja. E era exatamente isso que os psiquiatras faziam com os homossexuais que iam procurar atendimento. A gente viu ao longo do curso o que eles faziam. As mais variadas perguntas, os mais variados questionários, os mais variados inquéritos, as mais variadas investigações, partindo das pistas mais esdrúxulas e mais simples na tentativa de encontrar a verdade do desejo homossexual. E o que homossexuais faziam diante desses psiquiatras? Se disciplinavam. Respondiam a esses psiquiatras com afinco, com rigor e fazendo as mais variadas associações entre o seu desejo, a sua história de vida e o seu comportamento. Por exemplo, os psiquiatras examinavam o corpo e o comportamento dos homossexuais e tentavam partir de uma postura por demais feminina num homossexual masculino, de uma postura por demais masculina numa homossexual feminina, de um trejeito por demais masculino ou de um modo de andar por demais masculino numa homossexual feminina, e de um trejeito por demais feminino e de um modo de andar por demais feminino num homossexual masculino. E postulavam, à maneira cega, que o desejo homossexual seria a causa desses comportamentos afeminados nos homens e masculinizados nas mulheres. Perguntava-se sobre os gostos dos homossexuais, perguntava-se sobre os comportamentos dos homossexuais. E se um homossexual masculino, por exemplo, gostava por demais de dança, que em fins do século XIX era uma atividade praticamente feminina, colocava-se, postulava-se que o desejo homossexual era a causa do gosto deles pela dança. Se uma homossexual feminina gostasse por demais de práticas esportivas, ou então do tabagismo, atividades que em fins do século XIX eram praticamente masculinas, associava-se o desejo homossexual ao tabagismo
e ao gosto pelos esportes, como se fosse o desejo homossexual que causasse isso. Aos poucos, o desejo homossexual vai se tornando uma espécie de causa de todos os comportamentos dos homossexuais, já que todos os inquéritos funcionavam na base de uma espécie de círculo vicioso, no qual os cientistas faziam tudo remeter ao desejo homossexual e o homossexual disciplinado também produzia as respostas que os próprios psiquiatras queriam ouvir, já que eles, homossexuais disciplinados, também queriam encontrar a verdade da sua homossexualidade e passavam a desconfiar de tudo em seu comportamento, de tudo que fosse excêntrico por demais em seu comportamento, e fazia todas essas excentricidades se reportarem ao desejo homossexual, como se o desejo homossexual fosse causa de tudo. A gente viu ao longo das aulas os mais variados problemas no desenvolvimento cognitivo desses sujeitos, no desenvolvimento social desses sujeitos, do desenvolvimento afetivo desses sujeitos. Tudo isso, toda a história desses sujeitos passava, através desses inquéritos, através dessas investigações, a necessariamente remeter aos desejos homossexuais. Se um menino gostava de ficar penteando a babá, isso era explicado pelo desejo homossexual atuante. Se um menino praticava o onanismo mútuo, a masturbação mútua, nos internatos da época, isso ocorria em virtude do seu desejo homossexual. E a coisa ia tomando uma dimensão tal que a gente viu até certas desconfianças de que os mais variados sonhos desses sujeitos, quando crianças, sonhos relacionados a matanças de animais, a torturas de animais, cenas de violência, tudo isso passava também a se remeter ao desejo homossexual. Espécie de causa de tudo. E causa de tudo como é, o desejo homossexual passou a corresponder à verdade mais verdadeira dos homossexuais, a verdade mais profunda dos homossexuais. Já que o desejo homossexual explicava tudo, já que tudo na sua vida, já que tudo nos seus comportamentos remetiam a esse desejo homossexual. O desejo homossexual é colocado no centro da existência desses sujeitos, de forma que nada daquilo que nós homossexuais fazemos deixa de remeter a esse desejo homossexual. Nada daquilo que a gente é, nada daquilo que a gente faz escapa a esse desejo homossexual. Ele está presente na gente todo. A maneira de um princípio ativo e motivador de todas as nossas condutas. Um perigo capaz de promover as consequências as mais variadas possíveis na nossa vida, na nossa história. Foi assim que o desejo homossexual passou a ser situado como a própria verdade, a verdade mais verdadeira da vida de um sujeito homossexual. E é nesse ponto que eu quis chegar no nosso curso. É quando o desejo homossexual
passa a responder pela nossa própria identidade. Situado enquanto a nossa verdade mais verdadeira, enquanto uma espécie de essência que a gente tem e que se irradia por todos os nossos comportamentos. Aquilo que é simplesmente uma questão de gosto passa a responder pela nossa identidade. Eu sou homossexual e essa é a minha identidade mais verdadeira. Aquela que responde pela minha própria essência. Aquilo que responde por aquilo que eu sou acima de tudo e de qualquer outra coisa. E é aí que eu queria chegar. O desejo homossexual deixa de ser aquilo. Ou melhor, o desejo homossexual, que já era aquilo que me dava prazer, que já era aquilo que me conduzia ao gozo, que já era aquilo que me fazia sentir culpado, pecador, passa agora a ser aquilo que possui uma verdade. E mais do que tudo, passa a responder pela minha própria identidade. Uma simples questão de gosto é alçada pela psiquiatria de fins do século XIX, em conjunto com o homossexual disciplinado, a categoria de própria verdade dos homossexuais, a categoria de identidade dos homossexuais. E homossexuais passam, desde aquela época até os dias de hoje, a serem mais homossexuais do que qualquer outra coisa. Bom, para conduzir agora o curso para além do domínio da disciplina, eu vou me servir, é claro, do Foucault, da História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, além de um outro texto pequeno do Foucault, presente na Microfísica do Poder, chamado Não ao Sexo Rei. Tá? Mais uma vez também, A Inocência e o Vício, do professor Jurandir Freire Costa, além de um artigo meu publicado em 2021, e que eu gosto muito, e que resume bem as principais ideias contidas nesse curso. O artigo se chama O Homossexual Disciplinado e Suas Verdades, e ele está publicado na revista Estudos de Linguagem. Tá certo? Bom, vamos lá. A gente parou no ponto em que o discurso da ciência fez com que o desejo homossexual, para além de se constituir enquanto aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos conduz ao gozo, aquilo que nos faz nos sentir pecadores, culpados, também aquilo que possui uma verdade. E mais do que isso, que responde pela nossa própria verdade, pela nossa verdade mais verdadeira, configurando-se, portanto, como uma espécie de identidade dos homossexuais, aquilo através do qual, mais do que tudo, os homossexuais passam a ser identificados e, disciplinados como são, passam a se identificar. E com isso a gente termina o curso exatamente de onde a gente começou. Retornando àquelas 3 operações fundamentais que contribuíram para a construção do homossexual.
as 3 operações feitas pelo discurso da ciência de fins do século XIX que fizeram nascer o homossexual. Operação 1. A elevação do desejo homossexual à categoria de verdade do sujeito. Essa espécie de essência ou de núcleo identitário central na dinâmica subjetiva de todos os homossexuais. Segunda operação fundamental: a própria circunscrição de uma natureza homossexual. A circunscrição da homossexualidade enquanto remetida a uma natureza propriamente desviante. Terceira operação fundamental: o remetimento da homossexualidade à categoria de causa difusa de todos os comportamentos subjetivos. Uma espécie de razão de tudo, a qual fica impossível deixar de remeter. Claro que a segunda e a terceira operações fundamentais são estritamente dependentes da primeira e sendo suas consequências claras. Bom, vamos lá. A elevação do desejo homossexual à categoria de verdade do sujeito. Através dos mais variados exames, dos mais variados interrogatórios, a gente viu que o desejo homossexual foi circunscrito pela psiquiatria de fins do século XIX como a verdade mais verdadeira do sujeito homossexual, como aquela espécie de essência. E o homossexual, disciplinado a essa ideia de que o desejo homossexual é aquilo que o identifica mais do que qualquer outra coisa, passou a ser mais homossexual do que qualquer outra coisa. O homossexual disciplinado somos nós. Homossexuais que se consideram mais homossexuais do que médicos, do que como engenheiros, do que como advogados, do que como pais, do que como mães. E a prova disso, a prova de que nós somos disciplinados, a isso que a ciência disse a respeito do nosso núcleo identitário, a maior prova disso é que quando a gente é homossexual e médico, a gente fica se perguntando: ah, meu Deus, será que algum paciente vai deixar de ser meu cliente porque eu sou homossexual? Se esse sujeito se considerasse tanto médico como homossexual, ou mais médico do que homossexual, essa pergunta não faria sentido. Se ele é um médico e um advogado, se ele é um homossexual e um advogado, desculpa, e se pergunta também: será que eu vou ter algum prejuízo na minha carreira e nas minhas defesas por preconceito, por eu ser homossexual? Isso prova que ele é mais homossexual do que advogado. Porque se ele se considerasse tanto advogado quanto homossexual, ou mais advogado do que homossexual, essa pergunta não faria sentido. Se esse homossexual é um artista e ele fica feliz por ser artista, já que essa é uma profissão, dizem, mais compatíveis com a homossexualidade dele, ele é mais homossexual do que artista.
Porque o que não deveria fazer questão para ele faz. Se ele é pai, se ela é mãe, e fica se perguntando, será que o meu desejo homossexual, será que a minha personalidade, será que a minha subjetividade vai atrapalhar a criação dos meus filhos de alguma forma? Se ele se pergunta isso, é porque ele mais uma vez se considera mais homossexual do que pai ou mãe. Porque se não fosse assim, essas questões não teriam por que serem formuladas. Por que as coisas precisam ser dessa forma? Por que a preferência social, por que a preferência sexual na nossa sociedade é tão marcante ao ponto de assumir esse lugar de núcleo identitário? Segundo Foucault, isso só faz sentido numa sociedade que coloca a sexualidade no centro de tudo, como aconteceu a partir de meios e finais do século XIX. Segunda operação fundamental, a circunscrição de uma natureza homossexual, natureza propriamente desviante. Ou seja, como se não bastasse o homossexual disciplinado encarar a sua homossexualidade como a sua verdade mais verdadeira, ele ainda aceita que essa sua verdade mais verdadeira é desviante, é anormal, é pervertida. E o homossexual disciplinado é, portanto, também aquele que não consegue deixar de se enxergar como desviante. É aquele homossexual que fica se perguntando a vida inteira: o que há de errado comigo? O que aconteceu de errado comigo para eu me tornar homossexual? Será que é genético? Será que é causa de uma disfunção cerebral? Será que a minha homossexualidade se dá em virtude de um hormônio que não funciona como deve funcionar? Será que ela não é genética, mas ela é adquirida? Será que eu adquiri a minha homossexualidade a partir de uma vivência infantil? A partir de uma cena de violência? A partir do prazer em brincadeiras com as outras crianças? Será que foi a minha família que me fez homossexual? Será que foi a minha criação? Será que é porque eu não tenho pai? Será que é porque eu não tenho mãe? Será que é porque o meu pai foi ausente? Será que é porque a minha mãe foi ausente? Ao se perguntar essas coisas, o homossexual se reafirma enquanto desviante. E se ele não fosse disciplinado à ideia de que ele é um desviante, não teria por que ele ficar se perguntando isso. Uma comparação interminável com os héteros. Interminável. Eles são corretos, eles são mais evoluídos, eles são mais felizes, eles não passaram pelo que eu passo. Só pensa dessa forma o homossexual que se disciplina à afirmação de que ele é um desviante. E como bem afirmou o professor Jurandir Freire Costa, na Inocência e o Vício, ou melhor, como bem perguntou ele, por que a gente aceita essa divisão entre homos e héteros de forma tão inquestionável? Como se fosse algo natural. Não. Isso é uma construção social.
É uma construção científica, mas que a gente se disciplinando a ela e aceitando ela, sem maiores questionamentos e sem maiores problematizações, a gente acaba naturalizando essa ideia e transmitindo ela ao longo das mais variadas gerações. Das mais variadas gerações, das mais variadas gerações, até que não sobre vestígio algum do nascimento propriamente discursivo, como se fosse natural, dessa divisão entre homossexuais e heterossexuais. Terceira operação fundamental, o remetimento da homossexualidade à categoria de causa difusa de todos os comportamentos subjetivos. A gente também viu essa operação que circunscreve o desejo homossexual como razão e causa de tudo o que acontece na vida de um homossexual. E o homossexual disciplinado é aquele que acha que tudo que ele faz na vida, ou tudo que ele é, se dá em virtude do seu desejo homossexual. Quem disse que tem que ser assim? Se ele sofreu demais durante a infância, ou se ele sofre demais na vida adulta, é porque ele é homossexual. Se ele é homem e chora um pouquinho mais do que a média, é porque ele é homossexual. Se ela é mulher e é um pouquinho mais enérgica do que a média, é porque ela é homossexual. Se ele gosta de Britney, Beyoncé, Madonna, ele assim gosta porque ele é homossexual. E se ele é metaleiro, como é que pode ele gostar de heavy metal se ele é homossexual? Se ele gosta de futebol, alguma coisa deu errado. Porque homossexuais não podem gostar de futebol. Se ela gosta de futebol, é porque ela é homossexual. Vocês estão entendendo que são só homossexuais disciplinados que se colocam esse tipo de questão? São só homossexuais que se conformam à ideia de que o desejo homossexual é a causa de tudo o que acontece com eles, que se colocam esse tipo de questão. Se ele gosta ou gostava das companhias femininas, é porque é homossexual. Se ele se sente bem com os homens, como é que pode ele se sentir bem com os outros meninos, já que ele é homossexual? Se ela gosta de comportamentos geralmente associados às mulheres, como é que pode isso acontecer, já que ela é homossexual? Se a família dele ou dela os rejeitam, é porque eles são homossexuais. Se alguém da faculdade, do trabalho não gosta deles, é porque eles são homossexuais. Se alguém briga com eles, é também porque eles são homossexuais. Quem disse que é o desejo homossexual que determina tudo isso? Aquilo que é apenas uma questão de gosto, aquilo que é apenas uma questão de preferência, passa a assumir o lugar de verdade mais verdadeira. E assim o gosto, a preferência, se torna imutável, porque a verdade mais verdadeira não muda. O que é simplesmente uma questão de gosto passa a assumir o lugar de verdade mais verdadeira. Tudo passa a remeter a essa verdade mais verdadeira, porque se tudo não remetesse a essa verdade mais verdadeira, essa verdade não seria a verdade mais verdadeira. Galera, é só uma questão de gosto.